Quem esteve na cidade de Barra do Garças visitando a comunidade foi o deputado federal José Medeiros, do Podemos. Ele foi recepcionado pelos secretários de Barra do Garças e alguns vereadores aqui junto à prefeitura, onde ele anunciou em torno de R$ 2.982.000 em emendas para o município de Barra do Garças. Muito importante essa visita do deputado Medeiros. Aliás, ele falou sobre a questão da 158, também do anel viário em Barra do Garças, que há promessa do governo Bolsonaro de ser concluída ainda neste ano. O site Araguaia Notícias esteve acompanhando a coletiva do deputado Medeiros, que você acompanha a partir de agora aqui no nosso Araguaia Notícia. É uma satisfação estar aqui em Barra do Garça, município polo, município importante de Mato Grosso, e trazendo novidades também para ouvir as necessidades do município, conversar com os vereadores, com o prefeito, com os secretários. Aliás, como o senhor ressaltou, né? O vereador e o prefeito são porta-voz dos anseios da comunidade. Não tenha dúvida, né? As coisas acontecem, onde as coisas acontecem é no município, e o vereador é o para-choque ali, já leva para o prefeito, que leva os anseios aí para as outras camadas, para as outras esferas de governo, né? Agora há pouco eu falava com o Dito da sua assessoria, ele me passava aqui essas informações, que o senhor trouxe em torno de R$ 2.900.000 para Barra do Garças apenas neste ano, deputado? Então, desde que eu estava no Senado, eu sempre tive a preocupação com o município de Barra do Garça, porque é um município polo. Barra do Garça, ele não tem que dar conta só da população dele, né? Acaba que as necessidades de outros municípios, principalmente na saúde, acabam vindo para cá, né? Então, todo ano eu tenho a preocupação de mandar recursos para cá, para que o município possa ter uma certa ajuda, né, além do seu usual, das suas rotinas, né? O senhor poderia destacar para a gente aqui, ó, as emendas que o senhor trouxe para o prefeito Adilson, para a cidade de Barra do Garças? Para atender a Secretaria de Saúde, R$ 2.150.000, né? Aquisição de um caminhão caçamba, 500.000, aquisição de 2 carros, 200.000 e aquisição de uma vibroacabadora para atender a Secretaria de Planejamento, 132.000. Mas vai vir mais. Esse ano a gente tem mais emenda aí, vamos conversar com o prefeito, com os vereadores, para a gente poder encaminhar mais recursos aqui para Barra do Garça. Deputado, vamos entrar aqui num assunto que Barra do Garça também luta há muito tempo, que é a questão do anel viário. Essa obra, o ministro Tarcísio esteve em Cuiabá e prometeu que o governo Bolsonaro vai terminar essa obra ainda em 2021. O senhor acredita nessa possibilidade? Como é que o senhor vê? Então, já no avião eu tive a oportunidade de vir com ele e vinha conversando não só sobre o anel viário, sobre também a ponte, né? Que eu falei, ministro, estou preocupado com o encabeçamento dessa ponte, principalmente do lado de Goiás, né? Conversamos sobre esse assunto e sobre o anel viário, né? Falando da dificuldade, que isso vem há muito tempo, essa história não só do tráfego pesado dentro da cidade, que não deixa nada para a cidade, só fica o passivo de acidente e tudo mais, como essa história da Cefaz ficar aí dentro, que acaba, enfim, só transtorno. E ele acabou antecipando naquele momento que ele falou, não, esse ano a gente termina, e o Tarcísio costuma cumprir essa promessa. Ele no início do governo, teve lá na BR-163, ali em Novo Progresso, e tinha 50 e poucos quilômetros de 40 anos lá que não terminava aquela obra lá, e ele falou para os caminhoneiros, falou, esse ano a gente termina, ninguém acreditou. Aliás, ele falou, o ano que vem não vai ter mais esse problema. Ninguém acreditou e realmente não teve. A BR-163 agora está aí, o escoamento ajudando Mato Grosso, saindo lá em Miritituba. Então eu confio e tenho certeza que esse ano ainda a gente vai comemorar isso aí. Não sei se o senhor sabe, deputado, as duas empreiteiras estão com dificuldade. Aqui está do lado de Mato Grosso e a de Goiás. E a obra do lado de Goiás está muito atrasada, ainda falta até terraplanagem, encabeçamento de ponte. Foi bom você falar isso, que eu vou até conversar com alguns deputados, principalmente o deputado Vitor Hugo, que foi líder do governo, para ver essa questão, que é de interesse de Goiás também, para a gente unir as bancadas e ver o que está acontecendo, onde que está apertando o calo, porque nós temos interesse nisso. Então, vou colocar uma lupa, porque agora eu estou no meio também, né? Eu participei da promessa, ouvi a promessa e quero depois ser cobrado por taxa de ruído, né? Muito bem. Com relação ao 158, que é outra situação que o Araguaia enfrenta essa dificuldade, existe uma proposta de fazer um novo contorno dessa avenida, saindo daquele trajeto que passa pela reserva indígena. Como é que o senhor vê essa questão e como que o governo Bolsonaro prioriza a BR-158? Olha, o Brasil tem sofrido muito com algumas questões.
por algum tempo a lógica foi sendo mudada. A gente sabe que os indígenas, pela Constituição, eles têm usufruto das terras, mas também não proíbe benfeitorias em terras indígenas, mas com esse aparelhamento que foi criando dentro das universidades, os nossos jovens que foram se formando promotores, juízes, fiscais de IBAMAs, de FUNAI, essas pessoas foram saindo com a mentalidade de que foram tratando essas áreas como santuários e proibindo. Você veja bem, agora saiu uma decisão para pegar aquele traçado original e reflorestar. Você veja bem se tem cabimento. Agora, uma obra que ia custar em torno de 200 milhões, para fazer pelo contorno vai custar em torno de 1 bilhão. Veja se o Brasil pode se dar esse tipo de luxo. Pelo traçado original é praticamente uma reta, lá pelo contorno é subida, descida, alagamento, pontes. Então, não faz sentido o que acontece, mas é a realidade que temos. Então, tem que começar o contorno. Tá, até aproveitando a sua visita à Barra do Garças, o senhor está no Podemos hoje, o senhor vai ser candidato à reeleição, vai a Senado, uma possibilidade de ser candidato a governo, o que o senhor já pensa para 2022? Olha, o processo eleitoral de 2022, eu estou na política há algum tempo, eu nunca vi antecipar tanto. Está antecipado em todo o Brasil, já estão se discutindo candidaturas no Brasil inteiro. E a gente, lógico, não pode ficar para trás, você tem também que começar a discutir. Eu não sei se por causa da eleição presidencial, que está muito polarizada, começaram a discussão, mas recentemente, numa viagem com o presidente, ele disse que tem interesse em formar uma base sólida no Senado, perguntou se eu tinha coragem de sair candidato ao Senado. Eu falei, olha, se o senhor me apoiar, eu topo, né? Mas é um desafio grande, né? E estamos aí com a pré-campanha já também lançada e vamos para esse desafio. Bom, naquela eleição suplementar ele foi com a Coronel Fernanda. A Coronel Fernanda também pretende sair a Senado. Como é que fica a situação dela, caso o senhor venha a ser o candidato ao Senado? Naquela vez foi a vez do Coronel, agora a vez de um PRF, né? A Coronel Fernanda é um quadro importante e a Coronel Fernanda deve vir a deputada federal, inclusive a convidei para ser candidata a deputada federal pelo Podemos, né? Mas lógico que ela tem vários convites, é uma candidata importante para deputada federal, teve 300 mil votos aí para o Senado e lógico qualquer partido gostaria de tê-la nos seus quadros partidários. Deixa uma mensagem para a população de Barra do Garças em geral. Olha, a mensagem, eu vou aproveitar para para transmitir um recado. Ontem eu estava falando com o Luciano Hang no WhatsApp, ele sabia que eu estava aqui, pediu para eu transmitir um abraço para todo mundo, então faço dele as minhas palavras, dizer que é uma satisfação estar aqui e dizer que a gente fica em Brasília trabalhando e recebendo as coisas às vezes via digital, mas é sempre muito bom vir conversar com as pessoas, com os vereadores, com as pessoas que moram aqui, com a imprensa, secretários, prefeitos, porque é dessas viagens que a gente angaria subsídio para você fazer um mandato relevante. Porque se não for para fazer assim, se não for para você fazer a diferença em Brasília, é melhor não ir. Aliás, o senhor falou Luciano Hang aqui, aproveitar e fazer uma cobrança que o senhor poderia retransmitir a ele. Ele ficou de colocar uma estátua da Havan aqui em Barra do Garças e não colocou. Recentemente ele teve, a equipe de para Jiu-Jitsu Barra do Garças esteve lá em Santa Catarina e ele mesmo prometeu que colocaria essa estátua. O senhor poderia cobrar novamente a estátua da Havan aqui em Barra do Garças? Boa, está sendo filmado, minha assessora está sendo filmada aqui, eu vou mandar o vídeo de você cobrando e dizer que é uma cobrança da população de Barra do Garças, viu, Luciano? O pessoal está querendo a estátua aqui, por favor, viu?